Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu na dinâmica de grupo da Ambev. Essa dinâmica foi feita agora em julho de 2020 para o programa de estágio da Ambev, né? A Ambev é uma das empresas mais concorridas nos processos seletivos, tanto para estágio quanto para trainee, e a aula que eu quero fazer hoje para você serve tanto se você fosse candidatar para a parte de estágio quanto de trainee. E eu vou te ensinar toda uma estratégia por trás para você analisar a vaga, identificar o que eles querem encontrar nos candidatos e como você resolver isso. Beleza? Antes da gente começar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui para você receber sempre as nossas aulas em primeira mão. Você sempre vai ser alertado pelo YouTube quando a gente postar um vídeo, e a gente tem postado frequentemente. Durante a semana a gente posta muito vídeo. E se você também quiser, segue a gente no Instagram. A gente posta muito conteúdo no Instagram relativo a diversos processos seletivos, vagas, estratégias, dicas. Então, corre lá para o nosso Instagram, beleza? Então, vamos lá. Essa dinâmica aconteceu em julho de 2020, então é muito recente, bem recente. E ela obedeceu uma estrutura relativamente simples, mas tinha a complexidade das atividades que eles propuseram. Então, vamos lá. Como é que foi a dinâmica? Ela foi separada em 3 partes. A primeira parte era uma apresentação pessoal, onde ocorrem todas essas dinâmicas, onde você fala um pouco sobre você, e eu vou já te ensinar a estratégia para você começar a se destacar, porque a sua apresentação pessoal não é simplesmente você falar coisas muito básicas ou muito pessoais, mas sim começar a se vender para a vaga. A segunda etapa era um trabalho em grupo para a criação de um projeto. E a terceira parte envolvia a apresentação desse projeto para os gestores, onde eles faziam diversas perguntas em cima do que vocês apresentavam, do que os candidatos apresentavam. Então vamos lá. Primeira parte e importantíssima, a apresentação pessoal. Se você já participou de algum processo seletivo, você já deve ter visto diversas pessoas se apresentando, dizendo simplesmente o nome, a idade, a faculdade que fazia, com quem morava, onde morava, e nada mais do que isso. No máximo porque queria trabalhar naquela empresa. Muitas empresas não dão perguntas, né, para você compor a sua apresentação. A Ambev não fez isso, ela deu uma apresentação livre. Algumas empresas pedem que você, por exemplo, cite um desafio que você já vivenciou durante a sua apresentação. Como o da Ambev foi livre, eu vou te ensinar qual é a estrutura, na verdade, qual é a estrutura que você deve utilizar para fazer a sua apresentação pessoal, para você já começar a se destacar, já começar a vender a sua candidatura para os recrutadores. E isso é muito importante. Então vamos lá. A apresentação pessoal também é dividida em 3 partes. Tem a primeira parte, que é bem rápida para você falar, que é sobre a sua parte pessoal, realmente. A segunda, sobre experiências que você vivenciou aliadas a competências que a empresa está buscando. E a terceira parte é onde você se alinha com os valores, a cultura daquela empresa. Isso é importantíssimo e eu vou te mostrar até como a Ambev mostra o que ela está procurando. Beleza? Mas uma coisa importante, mas como é que eu preparo uma apresentação pessoal? Você tem que fazer uma apresentação pessoal, 2 apresentações, na verdade. Uma de 2 minutos e uma de 1 minuto. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque algumas empresas vão te dar o tempo de 2 minutos, por não terem muitos candidatos naquela mesma dinâmica, e algumas empresas com muitos candidatos vão dar 1 minuto, 1 minuto e meio. Por isso que eu falo, faz uma de 2 minutos e depois reduz essa maior para 1 minuto. É importantíssimo isso. Beleza? Então vamos lá. Como é que seria interessante você começar a pesquisar os pontos, né, como eu citei para você, dos pontos que os recrutadores estão buscando para você poder compor a sua apresentação pessoal? Primeiro você tem que fazer uma pesquisa sobre isso. E olha o que eu fiz. Eu tirei um print do próprio site do programa de estágio da Ambev. E aí eles falam o seguinte, olha só que curioso. Estar nos 2 últimos anos de graduação, beleza. Formação, beleza. Também a previsão de formação.
E aí eles citam algumas características: ser curioso e buscar novos aprendizados, sonhar grande, ser inclusivo e assumir seu papel com garra. Esse assumir seu papel com garra você pode também entender como assumir responsabilidades, ter o sentimento de dono, né? Que isso é muito forte na Ambev, por exemplo. Assumir essa responsabilidade, esse protagonismo, tá? Então vamos lá. O que eu fiz? Para facilitar e para você entender um pouco, eu montei uma estrutura que é uma sugestão, não é uma receita de bolo. Não é exatamente pegue isso, modifique o seu nome e entregue esse discurso. Eu estou te dando uma sugestão de estrutura que vários alunos nossos utilizaram e eles conseguiram ter bons resultados com isso. Mas volto a lembrar, é uma sugestão. Então, a sugestão de apresentação para a Ambev poderia ser assim: olá, meu nome é Márcio, eu tenho 25 anos e estou me formando em administração na Universidade X. E desde o início da minha vida acadêmica, eu procurei aproveitar as oportunidades que a universidade me oferecia para me desenvolver profissionalmente. A busca por conteúdo por aprendizado que eles estavam falando. Com isso, eu tive algumas experiências muito ricas com projetos na empresa Júnior, onde tive que assumir responsabilidades muito cedo. E com isso eu pude desenvolver as competências X e Y. Aqui você fala de competências que você desenvolveu e que são importantes para o cargo que você está concorrendo. Eles tinham, por exemplo, a área de business, eles tinham a área de supply chain. Então, o que é importante para essa área que você pode ter desenvolvido ali? Beleza. Além dessa experiência na empresa Júnior, além disso, eu tive um estágio também numa área X, onde eu pude aprender outras coisas. E aí você pode dizer o que você desenvolveu ali de competência que são importantes para a Ambev. E para mim é muito claro o caminho que eu quero seguir para construir a minha carreira. Olha quanto é importante para a gente alinhar com a Ambev. Eu quero trabalhar em um ambiente onde as pessoas sejam valorizadas, onde eu possa assumir grandes responsabilidades em um ambiente inclusivo. E é por isso que eu tenho certeza que quero estar na Ambev, ou que eu possa ser um novo talento da Ambev. Eles sempre utilizam alguma palavra para associar aquele programa. Algumas chamam de talento, nova geração, o que for, você pode utilizar isso também para o seu discurso ficar completo. O importante nisso tudo eu criei uma estrutura de discurso em 3 partes, onde eu falei primeiro de uma parte pessoal bem rápida, depois eu começo a valorizar o que eu tenho para oferecer para a empresa. Você tem que pensar no seguinte: poucas vezes você vai ter oportunidade de se vender para a vaga, de falar abertamente sobre você, nesse primeiro ponto de dinâmica. Então, se você tem essa possibilidade já na apresentação, por que você não vai utilizar? Mas, mais uma vez, eu tenho que te alertar, você precisa fazer uma pesquisa, uma análise sobre o programa, sobre o que eles estão procurando, sobre a cultura da empresa, para você associar. E isso vale para todas as empresas, obviamente. Beleza? Vamos lá, vamos para o segundo ponto. Tá? Eles pegam, e eu peguei isso aqui também, só para você ter uma ideia, o segundo ponto da sua análise, eu peguei um print do programa de trainee agora, onde eles falam sobre 4 pontos importantes que eles procuram nas pessoas. Tá? E aí eu quero te mostrar isso para te ensinar uma coisa importantíssima, porque você pode estar na dúvida, meu Deus, eu vou ler aquelas características que a empresa quer, mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar, sei lá, uma experiência que eu vivi, uma competência que eu aprendi, ou uma situação que eu vivenciei para mostrar para eles que eu sou uma pessoa dinâmica, que eu sou uma pessoa inclusiva, que eu me preocupo com a sociedade, por conta da responsabilidade social. E aí eu peguei e fiz o seguinte, olha só, eu printei a tela agora do programa de trainee da Ambev. E aí eles falam o seguinte, mais uma vez, o que procuramos em você? Curiosidade, sempre questiona, sempre foi assim, adora um porquê e busca aprender em qualquer oportunidade, principalmente nos erros. Adaptabilidade e criatividade, se você consegue se adaptar a ambientes dinâmicos, com obstáculos. Inclusão, se você busca um ambiente mais inclusivo, diverso, colaborativo. Ousadia, se você enxerga desafios,
como oportunidades, é resiliente. Dentro disso tudo aqui, o que eu fiz? Eu peguei as palavras-chave que estavam ali dentro, que você tem que entender isso, que tem diversas palavras-chave que eles estão te mostrando, e fiz uma seleção delas, coloquei em um quadro e eu vou linkar com perguntas para você sempre se fazer para entender em que momento você vivenciou isso que eles querem. Então, olha só o que eu fiz. Por exemplo, dentre aquelas palavras-chave que eu acabei de ler ali, a gente pode, nesse quadro aqui da esquerda, ler o seguinte, ó. Situações de aprendizado, desafio, erros, ambiente dinâmico, ambiente interdisciplinar, que é importante você aprender com diversas áreas e dialogar com diversas áreas, né? Pessoas de diversas áreas diferentes. Um ambiente colaborativo. O ambiente colaborativo é onde você passa a sua experiência para outras pessoas, você passa informações, conhecimentos em prol do projeto final, do objetivo daquela empresa. Oportunidade de desenvolvimento, projetos que deram errado, inclusão e trabalho voluntário. Eu listei algumas dessas palavras aqui que você pode fazer mais pesquisas. E para você tentar relembrar momentos que você viveu ou que você possa descrever até com essas palavras-chave, você pode fazer as seguintes perguntas. Situação em que vivenciei isso? Quais foram as minhas responsabilidades? Dificuldades que eu encontrei? Resultado positivo, resultado negativo e o que você aprendeu? Quer ver um exemplo rápido? Onde foi que eu já trabalhei num ambiente interdisciplinar? E aí você pensa, pô, eu já fiz estágio, digamos que você já tenha feito estágio. Você trabalhou provavelmente com pessoas de outras áreas, onde você teve que, para resolver uma situação, né, resolver um projeto, chegar no objetivo do projeto, você teve que dialogar com outras áreas. Então é uma oportunidade de você valorizar essa situação. Então você pode dizer, olha, eu tive uma oportunidade muito rica na empresa tal que eu fiz o estágio, onde eu pude dialogar até com diversas outras áreas, né, aprender com outras áreas, ter uma perspectiva diferente em relação a uma determinada situação, né, a um determinado problema, e nós podemos resolver isso de maneira conjunta. Isso foi importante porque eu aprendi muito, tive uma outra perspectiva. Por exemplo, um projeto que deu errado, isso é uma pergunta que aparece. Tá? Conta pra gente um pouquinho sobre um projeto que deu errado na tua empresa júnior ou quando você estava no teu estágio e tudo mais. Então, esses pontos você precisa colocar dentro dessas caixas, identificar onde você aprendeu isso, onde você vivenciou isso e o que você aprendeu. Então tem toda uma lógica por trás para você conseguir identificar isso. Isso é uma sugestão de um exercício para você conseguir relembrar situações e já deixar dentro de um discurso estruturado. Beleza? Então vamos lá. Agora eu queria falar, na verdade, com você, antes da gente entrar na parte da dinâmica, né, em si do trabalho, do comportamento, algumas perguntas que podem ser feitas em cima dessas características. E são perguntas que já caíram, né, já caíram na própria entrevista da Ambev, que tem a descrição aqui na descrição do vídeo, tem aqui embaixo o link para você ir para o vídeo que eu gravei sobre as entrevistas da Ambev, sobre as perguntas que caíram. Então eu estou colocando algumas perguntas que realmente apareceram na Ambev e outras perguntas que apareceram em empresas esse ano. Então vamos lá, o que eles poderiam te perguntar numa entrevista, por exemplo? Você se considera uma pessoa curiosa? Curiosidade, lembra que é uma característica que eles querem? Conta pra gente uma situação onde você achava que seu projeto daria certo, mas não deu. E aí é o que? Você conta uma situação onde o projeto realmente não deu certo por alguma situação que não foi culpa de outra pessoa, que você não pode terceirizar a tua responsabilidade, era um projeto que não deu certo, e o que você aprendeu com ele. Nunca morre na parte negativa. Então teve um problema e o que você aprendeu com ele. Outra pergunta que eles podem colocar: conte pra gente sobre um desafio que você enfrentou. E aí pode, claro, que se você tiver um desafio profissional para contar, é muito mais interessante. Mas é claro que você pode utilizar desafios pessoais. Beleza?
Desafios pessoais, por exemplo, tem muita gente que tem que trocar de cidade, né? Se muda para poder fazer uma faculdade, né? Uma universidade. Então isso é um desafio realmente pessoal, né? Você sai da sua cidade, de perto das pessoas com quem você mora, com seus pais, que seja, e você vai morar sozinho em outra cidade. Isso é um grande desafio porque você tem um objetivo claro na sua cabeça. Então essa pode ser uma possibilidade para você contar. Mas é claro que se você tiver um desafio muito interessante, profissional, né, no seu estágio, por exemplo, é bom você utilizar esse. Outra pergunta, como você reage a um ambiente de pressão? No caso da Ambev, é um ambiente de pressão, não é um ambiente 100% tranquilo nesse sentido. Você tem a pressão por resultados, por bater as metas, por ter a responsabilidade de assumir tudo isso. Então, como é que você reage a um ambiente de pressão? E aí você pode citar algumas situações que você já vivenciou em projetos, tanto numa empresa júnior, por exemplo, como no teu estágio. Então, isso é importante. E as duas últimas perguntas, né? Qual o tipo de pessoa que você gosta de trabalhar? E aí, o tipo de pessoa que você gosta de trabalhar, uma sugestão para você colocar na sua resposta é utilizar aquelas características, algumas daquelas características que são interessantes para a empresa, que são importantes dentro da cultura daquela empresa. Beleza? E a última, que foi até que caiu nesse mesmo processo seletivo, de qual é o seu sonho grande. A Ambev fala muito sobre sonho grande. Então, eles perguntaram para você, e qual é o meu sonho grande? Independente de qual ele seja, uma sugestão para você estruturar o seu discurso de resposta é colocar também que o seu grande sonho possa passar por você trabalhar na Ambev. Então, por exemplo, você ter a possibilidade de melhorar o mundo, de ajudar pessoas, a comunidade em volta, ou se você tem um sonho de ser um profissional de excelência, porque você tem um valor de reconhecimento muito forte e trabalhar na Ambev vai possibilitar você chegar a isso. São sugestões que eu estou te dando. Beleza? Se você quiser saber como foi essa entrevista, aqui na descrição, assim que você acabar de ver esse vídeo todo, porque tem muita coisa importante para eu te falar ainda, você vem aqui na descrição, clica no link e assiste como foi a entrevista da Ambev. Beleza? Que eu vou destrinchando todas essas perguntas. Mas vamos lá. Isso foi só um insight rápido, tá? Continuando. Dentro da dinâmica de grupo, alguns cuidados você tem que tomar. Por quê? Como é que foi essa dinâmica? Essa dinâmica envolvia uma reunião de alguns candidatos para a criação de um projeto, né, onde eles tinham 15 minutos para discussão sobre o projeto, para atingir o objetivo, que eu vou falar mais à frente. Depois eles tinham 3 minutos para fazer uma apresentação para os gestores e depois eles ficaram 12 minutos sendo perguntados, né, sendo interrogados sobre o que eles tinham apresentado. Então vamos lá. O que é importante primeira coisa importante em qualquer dinâmica de grupo? O seu comportamento com os outros candidatos, porque isso vai estar sendo observado. O tempo inteiro isso vai ser observado. Então você tem que ter muito cuidado como você vai interagir com essas pessoas, como é que você vai ajudar a organizar aquelas ideias, como é que você vai fazer com que a sua ideia também possa aparecer e, claro, como vocês vão chegar no objetivo final. Então, o primeiro cuidado que você tem que ter é o seguinte: você não pode ser dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que fica calada no canto, deixando todo mundo resolver as coisas. Não pode, os recrutadores estão observando isso o tempo todo. Mesmo na dinâmica online, eles estão ali observando. Eles não saem simplesmente da sala e vão tomar um cafezinho e depois voltam. Não, eles estão observando como é que está sendo a interação de vocês. Então, primeiro ponto é esse. Tá? Você não pode ser aquela pessoa quietinha, que fica no canto, calada e tudo mais. Você precisa aparecer. Você precisa trabalhar em grupo. Segundo ponto, você não pode ser aquela pessoa que acha que liderança é gritar, é impor as ideias de qualquer maneira e que é isso que vai fazer você ganhar. Não é isso. O que vai fazer você ganhar é a tua demonstração de como você trabalha em grupo, em equipe. Naquele momento, aqueles outros candidatos não têm que ser vistos como seus concorrentes diretos, no sentido de, eu preciso falar muito mais do que aquela pessoa, ou a minha ideia precisa prevalecer, senão eu não ganho a dinâmica e não passo. Não é isso.
Aquele momento ali é uma atividade em equipe, é uma atividade em grupo, para você conseguir interagir com aquelas pessoas. Então, a minha sugestão para você é o seguinte: como fica todo mundo muito nervoso e quer achar um gabarito para aquela questão, né, que não é isso, mas é que você tem um segmento de ideia relacionado ao negócio da empresa, qual é a primeira coisa que eu sugiro a você? Organize as pessoas. Do tipo, olha só, galera, a gente tem 15 minutos para discutir. A gente recebeu essas instruções e a gente precisa primeiro ler. Então vamos tirar aqui uns 4 ou 5 minutos para a gente ler isso, entender quais são os objetivos e vamos fazer o seguinte, já vamos fazendo algumas anotações e depois que a gente fizer essas anotações, cada um vai falar um pouquinho para todo mundo poder falar e a gente une essas respostas, né? O melhor de cada resposta para a gente chegar no objetivo final. É importantíssimo você falar isso no começo. Por quê? Você já começa a demonstrar um pensamento de equipe, um pensamento em prol do objetivo. E não um olhar simplesmente para você do tipo, meu Deus, eu preciso pegar essa instrução, resolver isso tudo sozinho, mostrar a solução para os gestores. Não é isso. Você precisa trabalhar em grupo e eles vão estar observando isso. Então, muito cuidado. E o foco o tempo inteiro não tem que ser na ideia de qual ideia é melhor do que a outra. E você tem que falar isso para as pessoas. O foco é entregar um projeto, entregar uma apresentação bem feita, com vários pontos importantes, né, bem detalhados até por vocês na discussão, porque vocês serão questionados posteriormente. Então isso é importantíssimo. Beleza? Feito isso, a gente entra na parte do que realmente foi a dinâmica. E o projeto que eles queriam era a criação de uma bebida do futuro. A criação de uma bebida do futuro. Então, primeiro ponto, a gente tem que partir de uma bebida diferente do que a Ambev já tem. É o primeiro passo. Aí eu pergunto a você, você sabe quantos produtos a Ambev tem? Quantas bebidas a Ambev vende? Tem dezenas de bebidas que a Ambev vende. Diversas. Até porque a Ambev compra também muitas outras fábricas, né? Outras bebidas, outras cervejas, por exemplo, né? Que é o carro-chefe da Ambev. E às vezes a gente nem sabe. Então o que a gente precisa, antes de qualquer coisa? Estudar sobre os negócios da empresa. Para a gente ter ideias claras do que? Primeiro, quais são os produtos que ela tem e os serviços que ela presta. Né? Esse é o primeiro ponto. E aí você vê como isso faz muito sentido. O que eles queriam que tivesse basicamente dentro do projeto? Um nome, né, para o produto, qual era o tipo de bebida que seria? Seria bebida alcoólica, bebida não alcoólica? Qual o público? Qual o tipo de embalagem? E aí você pode botar cor, por exemplo, também ali dentro. Como seria feita essa distribuição? O local, né, a região, ia ser para o país inteiro, para uma determinada região. E em cima disso tudo, dessa criação desse projeto, os gestores faziam diversos questionamentos. E aí era interessante isso, por quê? O que você precisava saber sobre os negócios da empresa primeiramente? Como eu falei, os produtos. Quais são os produtos que a Ambev já tem? Você tem que saber, você tem que ter uma ideia. Imagina se você propõe a bebida do futuro, uma bebida que ele já tem. Seria horrível apresentar isso para um gestor e ele chegar e falar, olha, sua ideia é tão boa que a gente até tem esse produto. E aí acabava com o teu projeto. Segundo, você precisa saber quais são os objetivos, os interesses da Ambev para o futuro. E onde você pode ler isso, por exemplo? Você precisa, antes de ir para uma dinâmica de uma grande empresa, você precisa ler o site da empresa, as notícias. E notícias não são só as notícias do site, são notícias em outras revistas, outros blogs, outros sites. Lugares que te deem fontes confiáveis sobre aquele mercado, tanto sobre a Ambev quanto o mercado que ela está inserido. E é o mercado de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. E aí você acaba sabendo muito sobre os concorrentes dessa empresa também. Outro ponto que, se você quiser ir mais a fundo e que eu também recomendo, é você ler os relatórios anuais, principalmente o último, claro, para você identificar o que aconteceu na empresa,
né, no ano anterior e quais são os objetivos para o futuro, porque ali pode ter uma dica muito interessante, como por exemplo a entrada no mercado de bebidas destiladas, por exemplo. Pode ser uma coisa interessante para você saber, de repente, propor, até para você entender para onde está virado o pensamento da Ambev, quais os mercados que ela deseja atingir, quais os mercados que, por exemplo, ela ainda não está. E aí você poderia fazer a sugestão do seu projeto em cima disso. E o melhor de tudo, com base para falar. Você pode falar que consultou o relatório, que você leu no site, ou que você leu num site especializado no assunto, né, no assunto do mercado onde a Ambev está inserido. Então é importantíssimo você fazer toda essa leitura. Isso é fundamental para você conseguir enxergar o mercado onde eles estão inseridos, os negócios, o que a Ambev está fazendo, o que os concorrentes da Ambev estão fazendo, para você poder entregar o máximo de informação e, o melhor de tudo, você pode argumentar até com os gestores em cima de coisas que você realmente leu. Só para você ter uma ideia, outra pergunta de entrevista que caiu da Ambev também nesse processo seletivo foi: qual foi a última notícia que você leu sobre a Ambev e onde você leu? Isso foi uma pergunta da entrevista. Agora você vê como essas coisas linkam. Então você tinha que estudar sobre isso, você tinha que pesquisar sobre o negócio e aí você já teria suporte para duas coisas, tanto para a dinâmica e também para essa pergunta da entrevista. Porque imagina, você lá na entrevista e eles perguntam isso. Aí você vai falar, eu não li muita coisa sobre a Ambev. E aí? Você não leu nada sobre a nossa empresa? Você não pesquisou nada? Você sabe, você quer tanto trabalhar aqui, mas não sabe nem sobre o mercado que a gente está inserido, quais são as dificuldades, depois da pandemia, o que aconteceu, quais foram os impactos positivos e negativos disso, quais são as inovações tecnológicas que a gente está utilizando ou pensando para implantar no futuro, ou coisas que já estão em teste. Então é importantíssimo você fazer toda essa leitura. Beleza? É fundamental que você veja esse vídeo, reveja, anote muita coisa, principalmente aquela situação das características com as palavras-chave e as situações que você já vivenciou aquilo, para você conseguir passar dentro do seu discurso informações focadas no que eles querem escutar. É importantíssimo isso. Você primeiro entende o que eles estão procurando e oferece as suas experiências, competências, valores, pensamentos, sonhos em cima disso também. Você precisa tocar nesses pontos porque eles são fundamentais para a empresa e ela já está falando isso para vocês. Ela coloca no site dela, no site do programa, quem estamos procurando, quais as características, como é trabalhar na Ambev. Está tudo ali. Beleza, essas estratégias foram seguidas por pessoas que passaram também por esse processo da dinâmica e passaram de fase, foram aprovados. Então, todas essas sugestões de estratégias, dicas que eu estou dando, esses insights que eu estou dando, eles foram feitos pensando primeiro no que a empresa queria e a forma de você oferecer. Essa é a forma que a gente trabalha, é a forma que a gente acredita e que vem dando resultados positivos para os nossos alunos conseguirem passar para grandes empresas. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, se você achou muito legal, muito interessante, que agora vai mudar, que acabou mudando o seu pensamento em relação às dinâmicas, faz o seguinte, curte aqui, comenta. É muito importante para a gente responde todos os comentários, sugestões, críticas, comente. Beleza? E claro, se inscreva no canal. Se você ainda não clicou ali naquele botãozinho para se inscrever no canal, vem aqui embaixo. Se inscreve que você vai receber muitas dicas, muitas estratégias, muitas aulas, sempre em primeira mão. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.